Boa noite, amigos. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, primeiramente, né? Bom, vocês já me conhecem, então nós vamos fazer a nossa prece de abertura desse nosso vídeo, dessa nossa interação virtual. Então vamos abrindo os nossos corações, mas cerrando os nossos olhos, com toda alegria, agradecendo a todos aqueles que nos favorecem, os nossos irmãos espirituais, as equipes que estão sempre conosco, nos dando todo o amparo, e que nesses dias, nesses momentos, estão nos dando todo o aporte necessário para que tenhamos a serenidade, para que tenhamos a capacidade de, mesmo em isolamento, crescermos acreditando sempre no amor do nosso Pai Celestial, que a Tua graça, Pai de infinito amor e misericórdia, esteja conosco, nos unindo como uma única família, o planeta Terra, e que nós estejamos sempre envolvidos nessa paz e nessa serenidade que se estabelece em nossos corações. Que assim seja. Atendendo ao pedido do Adirso, nós vamos passar aqui conversando um pouquinho a respeito de um tema bem interessante que Os Tempos São Chegados, né? Que está na Gênese de Allan Kardec. E espero que vocês gostem. É uma coisa bem simples, não pretendo esgotar o assunto, mesmo porque o capítulo é muito grande. Mas vamos lá. Então eu primeiramente gostaria de ler para vocês uma lição para a gente fazer uma reflexão, uma lição do Chico Xavier, né, de Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, que está no livro A Fonte Viva, e a lição se chama Certamente. Então diz assim: certamente cedo venho. Então isso está no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20. Então diz assim: quase sempre enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a interação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te empenhes assim na selva humana, despreocupado da tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Bom, nós estamos vivendo um momento complicado que provavelmente nós nunca imaginamos que passaríamos.
São momentos difíceis, então eu percebo que existem pessoas com medo, outras pessoas estão mais preocupadas em acumular algumas coisas, como mantimentos, como remédios, né? E isso realmente é muito pejorativo, porque percebe-se por aí que nós não estamos preparados mesmo para receber, de repente, o encontro. A gente não sabe como será esse encontro. No livro da Gênese, né, Allan Kardec afirma isso lá em 1861, alguma coisa, quando foi escrito o livro A Gênese de Kardec. Ele diz que os tempos são chegados. Como assim? Se lá em 1861, 2 ou 3, ele já alertava que os tempos são chegados, é porque ele já percebia que alguma coisa iria acontecer. Bom, muitos ainda hoje, nos dias atuais, duvidam dessa afirmação. Então, há pessoas que creem que são os fatalistas, que são os fanáticos, que são aqueles religiosos de plantão, que estão ligados a denominações cristãs, chamam-os de pessimistas, que pregam o fim do mundo, são os alarmistas. Então, nós percebemos que existe, então, essa afirmativa na própria codificação. Então, para a gente entender tudo isso, né, toda essa gama de dados que chega para nós através tanto da codificação como do Novo Testamento, não só no Apocalipse, como também no próprio sermão de Jesus em relação ao final dos tempos. Isso vocês vão encontrar no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Então é o próprio Jesus que assinala que sim, nós teríamos um tempo muito complicado. E aí vamos fazer só uma reflexão. Quando falava em fim do mundo, fim do tempo, normalmente trazia um medo, né? Eu pelo menos fui criada dentro do protestantismo, e esse tema, o fim do mundo, me dava um medo muito grande. Primeiramente porque existia aquela cena, né, que pintavam pra gente, que quando Jesus aparecesse no céu, né, ele pararia e aí ele recolheria as suas ovelhas e os bodes ele deixaria à sua esquerda. E isso era assustador. Isso trazia um desconforto muito grande. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos a vontade, por mais que nós procuremos trabalhar dentro dos ensinamentos da moralidade que o Evangelho nos ensina, nós sabemos que nós temos ainda muitas coisas para transformar dentro de nós. Nós não estaríamos prontos se fosse assim. Se fosse para ser aquela santidade, nós estaríamos, digamos assim, com alguns pontos ainda para serem revistos, realizados ou até experimentados, porque nós não experimentamos tudo. Por exemplo, até os dias de hoje ninguém tinha experimentado o pânico do medo de uma doença que, segundo consta, ela é fatal. E quando não ceifa a vida, ela traz o quê? Traz um sofrimento muito grande, né? Trazendo a dificuldade de respirar, é como se você estivesse se afogando dentro da água. Então, nós temos sim que ter em mente que nós estamos sim atravessando aquilo que Jesus falou, que era o começo do final dos tempos. Então vamos lá, né? Nós estamos então chegando àqueles momentos dos estertores finais, com esses abalos que nós estamos recebendo. E dentro dessa catarse que virou, né, todo mundo desesperado, com medo de morrer, com medo de ser contaminado,
todo mundo teve, ou digamos assim, existe assim quase uma obrigatoriedade desse nosso confinamento, onde nós podemos também nos voltarmos para o nosso interior, para nós entendermos aquilo que nós estamos realizando enquanto aprendizes do Evangelho do Cristo, enquanto espíritas, né, desenvolvendo toda a transformação dentro de nós. Então, aquela sensação de abandono, aquela sensação de que tudo está perdido e que a Terra está sem rumo, nós devemos varrer das nossas mentes, porque tudo está exatamente ali dentro daquilo do esperado. Digamos que seja um programa estabelecido, e esse programa começa então a ter uma nova etapa, onde nós vamos ver não somente acontecer isso, mas outras coisas também chegarão ao nosso conhecimento ou então até aos nossos olhos. Nós sabemos, né, que tudo na criação é harmonia. Então nada se desajusta dessa harmonia, porque o Criador, nosso Pai Celestial, ele é perfeito em todas as perfeições que nós buscamos. Então, algumas nós nem conhecemos, mas uma grande maioria nós já estamos assim buscando até transformar, não é? Transformar as nossas mazelas em virtudes. Então, tudo então é uma harmonia. Então, digamos que tenha chegado o momento em que realmente aquela hora da separação do joio do trigo. Porque nós tivemos bastante tempo para entendermos qual caminho a seguir, qual seria o melhor para o nosso futuro, né? Então, quando nós pensamos em futuro, nós pensamos normalmente no futuro a curto prazo, e nós não aprendemos a estender isso, né, pela eternidade. Então, qual seria o nosso futuro? O nosso futuro não é um futuro assim para daqui 10, 15 anos. Nosso futuro nós temos que planejá-lo para daqui 100, 200, 300, 500 anos. Então, como o nosso tempo é muito célere, como nós temos um tempo muito rápido, muito fugaz, então muitas vezes nós nos voltamos mais para as coisas temporais e deixamos as coisas atemporais, talvez para alguma literatura, talvez para alguma coisa assim que não vai ser uma prática em nossa vida. Então, aí existe talvez o nosso maior engano, né, de não saber viver a vida. Então, a nova geração, como é o título da lição aqui da Gênese, a nova geração, somos nós. Somos essa civilização desse momento. Então, nós estamos presenciando esses acontecimentos, e eu digo que é com alegria que nós vivenciamos tudo isso, né? Nós vivemos, então, na lei do progresso. Então, em determinado momento, a Terra começa a ter condições de abrigar a inteligência humana. A inteligência humana, ela está contida onde? Dentro do princípio espiritual. O princípio espiritual é um dos braços do Criador e principais, né? Porque são dois. De um lado é o princípio espiritual, do outro lado é o princípio material. No princípio espiritual é da onde sai o espírito. Então, nós somos, assim, uma parte da criação importantíssima. Nós somos um produto diretamente saído do Criador. Nós somos seus filhos, portanto. Bom, aí, dentro dessa visão, então a Terra, ela, em determinado momento, ela fica preparada, e aí ela vai começar, ou seja, ela vai ser um educandário para esses espíritos
que vão lentamente encetando a sua estrada, a sua caminhada, e essa caminhada é que vai trazer a cada um de nós toda a bagagem, todo o aprendizado que nós vamos manifestando, reencarnação após reencarnação. Então, a nossa bagagem hoje, nós temos aí, digamos assim, uns 4 milhões de anos caminhando nesse aprendizado constante. 4 milhões de anos. Vamos ser assim, otimistas e colocar esse pouco tempo, 4 milhões de anos. 4 milhões de anos que nós temos aí a capacidade de desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa potencialidade enquanto filhos do Pai, Criador de todas as coisas. Então, nós vamos caminhando, aprendendo, evoluindo e desenvolvendo, né, a nossa inteligência, o nosso senso moral. Também nós vamos abrandando os nossos costumes, como está na Gênese, os nossos costumes mais ferozes, mais selváticos. Então nós vamos abrandando. Ainda hoje nós estamos domando essa parte, né? Então, no momento em que nós não temos mais a necessidade de rebater, de jogar, né, no outro aquilo que na hora nós recebemos o impacto, então nós temos aí já um abrandamento que hoje nós falamos que são as emoções que serão transformadas em sentimentos. Continuando aqui, né, o nosso globo, ele foi feito especialmente para habilitar, né, o espírito a conquistar ou a, digamos assim, a empreender a sua caminhada, conquistando assim sua bagagem, o conhecimento. E nós vamos ver que no nosso senso moral, hoje nós já evoluímos, porque uma grande parte da humanidade já não se interessa mais, por exemplo, em fazer mal ao outro propositalmente. Então, nós estamos mais amenizados dentro dessa nossa emoção. Bom, continuando aqui, Allan Kardec ele diz que do que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, após ter estabelecido as leis, seja voltado à inação, deixando as coisas irem todas sozinhas. As leis, então, do Criador são eternas, imutáveis e assim, é constante. Então, nós não compreendemos também o nosso Criador, né? Nós temos uma ideia ainda muito infantil desse Pai, desse nosso Pai Criador, né? Então, poderíamos falar isso num outro momento, né? Então, nós vamos levando, assim, a nossa caminhada dentro, mas eu gostaria de focar justamente nesses momentos onde algumas coisas, né, estão descritas na Gênese, que Jesus mostrou ao apóstolo João Evangelista algumas coisas que iriam acontecer, né? Então, nós estamos bem na sexta taça, a sexta taça, porque no Apocalipse, a Bíblia toda, o número 7, o 40, 7, 40, o 12, eles são números bem cabalísticos, são números que são trabalhados dentro de valores que eu precisaria me aprofundar mais no conhecimento. Mas, por exemplo, o número 3. O número 3 é a superioridade, porque ele é representado até num triângulo. Num triângulo que todos os lados são iguais. Então, o número 3 tem o seu valor. O número 12
Como nós vemos isso na prática, nós sabemos que são 12 horas do dia, 12 horas da noite para o repouso, 12 meses, 12 apóstolos. Enfim, se nós formos prestar atenção, o 12 está sempre presente. Outro número também é o 7. O 7 está muito presente também em várias partes, né, da Bíblia, das passagens bíblicas. Enfim, então nós vamos vendo que tudo isso vai tendo um caminho, vai desembocando para algo que vai nos trazer um valor, né? Dentro do Apocalipse nós vamos ver isso. Então João, ele mostra, né, que esses momentos que nós estamos passando é justamente no momento da 7ª taça, quando a 7ª taça ela é derramada sobre a terra. E tudo aquilo que a terra ia passar a vivenciar a partir do derramamento da 7ª taça viria pelo ar. Então nós estamos vivendo isso. Então não dá para a gente falar, isso quando vai acontecer. Isso está acontecendo, nós estamos vivendo a última fase, digamos assim, da Terra no estágio, digamos, de um planeta de expiação e provas. Então nós estamos na derradeira parte. E por isso que eu falo, a importância de nós estarmos aqui, né, presentes, encarnados, vivenciando isso de uma forma sentida na pele. E principalmente com a consciência, nós temos a oportunidade de praticarmos os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, removendo todas as nossas mazelas, as nossas nossos mimimi, vai? Porque mimimi, na verdade, significa aquela choradeira, aquela coisa de ser a vítima sempre. Até dizem muito que o espírita, ele não pode ser... Tem um termo que eu, agora no momento, fugiu da minha cabeça. Mas nós temos que trabalhar dentro da positividade, dentro do otimismo, dentro da alegria, dentro do melhor que nós tivermos. Então, daquele quadro que nós achamos que é um quadro ruim, nós temos que tirar o melhor. Então, nesse momento, a Terra está passando por um grande teste. Um grande teste. Tem a turma de sábado que faz um curso comigo, e eu digo a eles, que sempre disse, né, e outras turmas também, que nós não podemos nos posicionar contra, contra alguém ou a favor de alguém, indo contra uma outra pessoa. Então, no momento, o planeta Terra está trabalhando dentro desse código. Eu sou a favor de tal e sou contra tal. Então, já percebemos que existe divisão. Também Jesus nos ensina que onde há divisão, o reino é dividido. E um reino dividido não subsiste, cai. Então, enquanto nós não tivermos o mesmo foco, a mesma orientação, o mesmo olhar, nós estaremos dividindo sim, e os mais prejudicados seremos nós, que estaremos então meio que patinando dentro desse tempo tão curto que é o planeta Terra nos oferece. É um tempo muito rápido, meus irmãos, muito célere. Não dá nem para entender que 70 anos, na verdade, é um piscar de olho, porque é muito rápido, né? Então, quando nós começamos a entender o novo tempo, né, esses novos tempos chegados, então nós temos que também pensar em mudar a nossa atitude, mudar a nossa visão em relação a tudo que nos cerca, a tudo. Não é só, eu vou fazer o bem, eu vou amar aquele que está ali passando fome, Não, é toda a escala humana, toda a escala humana. Então, quando eu falo em toda a escala humana, eu já percebo que uma grande parte pode ser extirpada mesmo, pode ser extirpada do rebanho
que nosso Mestre Jesus, que é o bom pastor, ele está alinhando. Então, aqueles que veem somente a sua parte, né, ou a sua forma de enxergar a vida, então ele está já fazendo uma peneira. E o amor incondicional que nós temos que aprender para termos êxito, né, nesses tempos chegados, é um exercício muito duro, muito difícil. E eu digo que é mesmo complicado você falar eu amo incondicionalmente. Porque muitas vezes a gente exige até daqueles que estão mais próximos da gente, exige que a correspondência das nossas expectativas. Então, nesse momento, nós temos que mudar o que é a tônica do nosso pensamento, nós temos que fortalecer a visão que nós, como espíritas, entendemos da doutrina, né? Que vem nos ensinar que amanhã vai ser uma nova oportunidade daquilo que eu não realizei hoje. Bom, voltando aqui para o nosso tema, então, né, dos tempos chegados, que é a transição do planeta, a transição planetária. Alguns achavam que essa transição ela seria assim cheia de abalos, que nós veríamos gente assim subindo, né, que teria um grande terremoto ou então uma grande explosão, que um grande fogo engoliria nosso planeta. E na verdade não é isso, né? Na verdade essa transição ela está se operando já há algum tempo. Alguns ainda já dizem por aí que a Terra já é um planeta regenerado. Não vejo assim, porque ainda nós temos, né, as nossas mazelas, nossas querelas em relação a uma série de coisas, né? Então, nós somos partidários, nós temos às vezes implicância por conta de alguém que não nasceu no mesmo país que o nosso. Então, nós costumamos criticar. Então, e o mundo está dividido, o mundo está muito dividido. O homem, em sua grande humanidade, né, na sua grande maioria de seres encarnados, estão mais preocupados em acumular bens, e esses bens são transitórios, nós não levaremos nada daqui. Então, hoje nós começamos a perceber, por exemplo, nesse isolamento que nós estamos tendo, que o dinheiro é bom, mas ele vai até um ponto, depois ele não pode mais suprir as nossas necessidades. Nós podemos entender que a liberdade é maravilhosa, mas ela também pode nos ser tirada de uma hora para outra. E nós termos, né, que ficarmos isolados dentro de um casulo. E assim, né, como nós entendemos, o lar é o nosso laboratório do amor. E é o lugar mais difícil, muitas vezes, de ficar. Porque é ali que nós estamos desenvolvendo esse amor incondicional. Mas são poucas horas se nós analisarmos o nosso convívio. Nosso convívio se dá, muitas vezes, das 20 horas até as 22, quando se retiram para dormir ou vão descansar, assistir no jornal. Então, foram só 2 horas. De manhã, pode ser uma meia hora, uma hora do café. Então, a convivência humana hoje, contando em horas, é muito pequena. E hoje, na atualidade, o pouco de tempo que nós estamos juntos, nós estamos distraídos nos nossos aparelhos eletrônicos. Então, parece-me que nós temos aí, nesse momento, nós fomos provados para passarmos um tempo muito grande, 24 horas, com esses nossos entes queridos, confinados, e estruturarmos, assim, uma nova dinâmica entre nós, seres
do lar, da mesma família. E uma outra coisa que eu percebo que é bem importante é não dispersar naquilo que nós temos como aprendizado. Então, entendermos que por mais que nós estejamos aqui, o plano espiritual, as equipes espirituais, os mensageiros de Jesus, os tarefeiros do Cristo, estão se desdobrando, sim, num trabalho talvez mais voltado mesmo para a conscientização da humanidade. Porque, como tem menos gente na rua, tem menos acidentes, tem menos homicídios, menos morte por latrocínio, né? Então, nós começamos a perceber que tudo, me parece que nós estamos tendo a nossa primeira aula do mundo regenerado. Então, pensemos. Eu digo assim que, infelizmente, nós vamos contabilizar um número decepcionante, né? Que vai ter essa conscientização, que vai estar dentro desses conceitos crísticos, porque muitos estarão mais preocupados realmente com aquilo que vai realmente ficar e que um dia não servirá para nada. Nós sabemos que um dia a Terra vai parar de existir. A humanidade da Terra não, mas a Terra sim, assim como o nosso Sol tem um tempo de vida, o nosso planeta também, todo o sistema solar, aliás, todo o universo se renova a cada momento, né? Então vai chegar um momento em que o nosso planeta ele vai também chegar ao final. Mas até lá nós pretendemos, com os ensinamentos do Espiritismo, com os ensinamentos do Cristo, nós pretendemos estarmos aptos para conviver, aí sim, num mundo melhor, que também vai passar pelo mesmo processo. Nós encetaremos novamente todas as etapas da caminhada, entraremos novamente num outro patamar, aí sim, evolutivo, consciencial, e aí nos cabe então aprender a lição hoje, né? E nós temos, até agora nós chegamos até o quarto item. Nós estamos falando do quarto item da Gênese de Kardec. Ele fala que o universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Então, veja só, aqui, quando Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, aqui, então, Kardec reafirma dentro da Gênese que realmente, né, o número não menos incomensurável de inteligências nesse mecanismo incomensurável que é o universo. Então, existem várias casas. E é lógico, elas são preparadas para receber quem? O espírito. Bom, o nosso universo, o nosso planeta, o nosso mundo, ele é da superintendência de Jesus. Então, Jesus é o nosso governante, ele é aquele que responde por tudo aquilo que acontece. Então, Jesus, ele também vai colocar, né, como código de conduta a lei que rege o universo todo. Então, nós vamos ter que ser retos, nós vamos ter que ser justos, nós vamos ter que crescer moralmente. E quando eu falo crescer moralmente, eu estou falando que nós estamos aí sim habilitados a usar a ética. Então, Jesus ele traz todos as suas orientações visando nos conscientizar desse momento. Continuando aqui, Kardec fala sobre o império desse vasto poder. Tudo se movimenta, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são os movimentos parciais e isolados que só nos parecem regulares porque nossa visão é circunscrita. Então, nós temos uma visão ainda muito fechada, muito tacanha, em relação a tudo isso que nos cerca.
Eu digo, meus irmãos, o Espiritismo, ele é um portal, ou eu digo até que, além de ser o portal que se abre à nossa frente para o conhecimento, é também uma lente de aumento, para nós enxergarmos aquilo que nós muitas vezes nem tentamos ver, né? Continuando aqui, então, se pudermos abraçar o conjunto, veremos que essas irregularidades são apenas aparentes que se harmonizam no todo. Então, aqueles que estão na retaguarda e que muitas pessoas acham que ficarão para trás, que serão banidas, que serão levadas a outros mundos primitivos, ainda assim, a bondade do Pai faz com que haja mais uma oportunidade para mais uma etapa de aprendizado num outro mundo. E ali haja, assim, a implantação da lei do progresso, da lei, de todas as leis naturais, né? Que é a lei do amor, a lei do progresso, a lei da... deixa eu ver, da igualdade, são 10 leis. Então, nós vamos entendendo isso na medida que nós vamos entendendo a vida, entendendo aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, tá mais fácil do que a gente imaginava, porque quando a gente imaginava o temido juízo final nos traria muita tristeza, muitos sofrimentos, na verdade, não. Na verdade, nos trouxe o quê? Nos trouxe a facilidade de entendermos que nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para sermos felizes. E para nós sermos felizes, nós temos que entender o que significa felicidade. Felicidade não é o riso constante, felicidade não é ter aquilo que nos satisfaz segundo a nossa visão. Felicidade é nós termos a consciência de onde estamos, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é felicidade. Então, essa felicidade, quando nós conquistamos, ninguém mais nos tira. Então, nós somos seres felizes. Então, eu vou ficando por aqui, terminando aqui o item 5. Desculpe, o item... Isso, o item 5. A próxima nós falaremos do item 5 em diante, tá bom? Então, nesse momento, eu convido vocês para que nós possamos agora agradecer. Nós vamos cerrando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e vamos visualizando Jesus, olhando para o planeta Terra, lançando raios de amor envolvendo todos os continentes, todas as nações, todos os líderes que estão nesse momento comandando os povos, dos povos mais evoluídos ou adiantados financeiramente, até aqueles que são mais pobres, como dizem por aí, os terceiros mundos, que sejam amparados no raio de amor do Cristo, nosso Mestre Jesus. E assim, Jesus, nós vamos pedindo que a tua luz se estenda sobre todo o Brasil, afastando todas as energias pesadas, todo o sentimento de separatividade, que nesse momento nós possamos lembrar que aqui é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que os nossos dirigentes possam ser intuídos por esses mensageiros de Ismael, nosso mentor, nosso espírito protetor do Brasil, iluminando assim todos aqueles que nos conduzem, envolvendo todos os lares, envolvendo todos os hospitais, envolvendo, Jesus, todos esses que estão sofrendo nesse momento por essa doença que está se abatendo em todo o mundo. Que nós tenhamos o fortalecimento e que tenhamos também
a certeza que não estamos sozinhos, que possamos sentir as mãos amigas nos amparando, nos fortalecendo, nos dando todo o norte a seguir, porque nós sabemos que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade do nosso Criador. Então, se estiver neste momento escrito no livro da vida que deveremos sair desse plano físico através da contaminação dessa doença, que tenhamos serenidade, que tenhamos a certeza, Jesus, de que você é conosco. Nós estamos, sim, vivendo uma vida que se iniciou há muito tempo e se prolonga. Agora, nesse momento, no plano físico, e tantos outros momentos nós estivemos no plano espiritual. E assim, Jesus, com essa certeza, nós nos fortalecemos e vibramos luz, sim, para o mundo, para o Brasil, para todos os lares, para todos os nossos irmãos, pelos velhos, pelas crianças, pelos jovens, por todos aqueles que neste momento, em teu nome, Jesus, se reúnem para fazer a oração. E é nessa oração, Jesus, que eu vou rogando que todas as águas que estiverem em seus copos, em jarros, que sejam fluidificadas, que ali possa chegar o fluido ideal para a necessidade de cada um, Jesus. E que nós nos sintamos livres, fortes, fortalecidos na tua paz e no teu amor. E nós rogamos, Jesus, que a tua luz nos fortaleça e que você permaneça conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.